Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, mês de novembro de 1860. Nós vamos entrar aqui na sessão sobre dissertações espíritas recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Então nós vamos iniciar aqui com o espírito Delphine de Géradin. Ela vai trazer para nós aqui primeiras impressões de um espírito através da senhora Costel, a médium, né, que trabalhava lá na sociedade. Ela diz assim, esse tema vai ser bem interessante, né, porque vai trazer também para os nossos amigos, né, do plano espiritual, essa visão de um espírito que traz essas impressões e cada um então vai fazendo ali a sua comparação, né, de como foi as suas primeiras impressões. Para nós aqui vai ser mais um exemplo, né, que é trazido por parte deste, né, e de tantos outros espíritos. Do outro lado, vai ser possível fazer ali uma comparação com as próprias experiências. Falarei da estranha mudança que se opera no espírito logo após a sua libertação. Ele se evapora dos despojos que abandona, como uma chama que se desprende do foco que a produziu. Depois sucede uma grande perturbação e essa dúvida estranha: estou vivo ou morto? A ausência das sensações ordinárias produzidas pelo corpo surpreende e imobiliza, por assim dizer. Como um homem habituado a um fardo pesado, nossa alma, aliviada repentinamente, não sabe o que fazer de sua liberdade. Depois, o espaço infinito, as maravilhas sem números do espaço, sucedendo-se num ritmo harmonioso, os espíritos solícitos flutuando no ar e deslumbrantes de luz sutil que parece atravessá-los, o sentimento da libertação que inunda de repente a necessidade de lançar-se também no espaço, como aves que querem treinar as próprias asas, tais as primeiras impressões que todos nós sentimos. Não vos posso revelar todas as fases dessa existência. Apenas acrescentarei que, tão logo satisfeita com o seu encantamento, a alma ávida quer se lançar e subir mais às regiões do verdadeiro belo, do verdadeiro bem, e essa aspiração é o tormento dos espíritos sedentos do infinito. Como a crisálida, esperam despojar-se de sua pele. Sentem brotar as asas que os levarão, radiosos, ao azul abençoado. Mas, retidos ainda pelos laços do pecado, devem planar entre o céu e a terra, não pertencendo nem a um nem a outra. Que são todas as aspirações terrenas, comparadas ao ardor insaciável do ser que entreviu um recanto da eternidade. Sofrei, pois, bastante para chegardes depurados entre nós. O Espiritismo vos ajudará, que é uma obra abençoada. Liga entre si os espíritos e os vivos, formando os elos de uma cadeia invisível que sobe até Deus. Então, a Delphine de Géradin traz para nós então esse relato, né, essa descrição dessas primeiras impressões do espírito. É bem interessante quando ela coloca aqui, né, de modo bem coloquial, né, a pergunta que o espírito faz, a dúvida estranha: estou vivo ou morto? E depois então, quando ela coloca aqui, também achei muito bacana, quando ela diz assim: como um homem habituado a um fardo pesado, nossa alma, aliviada repentinamente, não sabe o que fazer de sua liberdade. Né? Então essa dúvida, né, de tentar entender, tentar conhecer o seu potencial, tentar conhecer essa nova condição. E aqui, naturalmente, né, assim como também outros espíritos que participaram da própria elaboração lá da codificação, junto com Kardec, nós vemos ali que se traz um resumo da condição do espírito que avança para o mundo espiritual com possibilidades de progresso a partir, né, do seu estado de consciência, da sua harmonia interior.
Naturalmente aqui ela não trata, por exemplo, dos espíritos que desencarnam em grande perturbação, em grandes dramas de consciência. Porque aqui então o que ela traz para nós é exatamente como o espírito se sente depois de ter uma vivência no mundo físico equilibrada dentro do possível, em que o espírito traz ali um equilíbrio nessa nova condição, né? Então, mas agora quando a gente entra nesse novo estado, em que nós vamos encontrar espíritos muito perturbados pelos equívocos, pelos vícios, pelo grande apego ainda com o mundo material, naturalmente a gente não vai simplesmente ter essa dúvida, se eu estou vivo ou se eu estou morto, o que eu vou fazer com essa liberdade? O espírito fica tão envolvido nesse turbilhão de ideias e de temores que ele acaba, de culpa também que ele acaba sentindo, que para ele essa questão do que eu vou fazer agora que eu estou desencarnado acaba sendo uma questão secundária. Porque a dor que o atinge naquele momento acaba sendo tão grande que não existe nada em volta dele a não ser aquela sensação tão impactante que ele está vivendo naquele momento. Por isso então, quando a gente fala em perturbação, a gente pode descrever exatamente isso. Né? A perturbação é quando o espírito fica muito preso a um determinado momento da sua passagem, da sua mudança de estado, de um encarnado para desencarnado. Quanto maior o envolvimento dele com esses eventos, né, que causam nele esse grande desequilíbrio, menor é a capacidade que ele tem de perceber a nova realidade que o envolve. Então a gente percebe exatamente isso. Essa situação é bastante proporcional. Quanto maior o desequilíbrio, na verdade inversamente proporcional, quanto maior o desequilíbrio, menor é a percepção que ele tem dessa realidade. E quanto menos o espírito se envolve com essas situações perturbadoras, maior é a capacidade que ele tem de ter uma clareza dessa nova condição. Então é bem interessante essa estranha mudança que ela coloca para nós, que se opera no espírito logo após a sua libertação. E aí então é claro, né, como a gente já conversou outras vezes também, os espíritos instrutores que participaram da elaboração das bases da doutrina, como no Livro dos Espíritos, que eu já comentei com vocês, muitos deles, né, na verdade a grande maioria sempre traz aquela visão de como é para o espírito, o mundo espiritual, depois de ter bem vivido uma existência física. Então aquela passagem que eu sempre trago para vocês, quando se fala, né, sobre a desencarnação, e o Kardec pergunta, né, qual a impressão que o espírito tem com relação ao corpo que ele deixa, e a resposta do espírito é como se fosse uma roupa velha que ele deixa de usar. Agora, naturalmente, é uma roupa velha que ele deixa de usar, desde que o espírito não tenha um apego excessivo ao mundo material e ao corpo que ele deixa, porque do contrário ele vai se apegar àquilo desesperadamente. E o que acontece com o espírito quando ele chega para o mundo espiritual? Ele tem uma sensação de leveza, ele deseja buscar, né, os planos mais altos e tudo mais, naturalmente para os espíritos que têm consciência e capacidade de vivenciar essa nova trajetória. Porque aqueles que continuam ainda presos ao mundo material não têm sequer o entendimento, a visão da grandiosidade de que é o mundo espiritual para aquilo que ele possa viver. Então eles sempre trazem para nós aquele padrão elevado, como é para o espírito que alcança esses espaços. Agora, para aquele espírito que fica restrito à sua condição ainda materializada, digamos assim, para ele esse mundo material não passa de uma fantasia, não passa de uma ilusão muito distante, até que ele vá despertando a sua consciência e vá retomando de novo o equilíbrio. Então aqui essa primeira mensagem, Delfino de Gerardin, traz para nós então as primeiras impressões do espírito ao retornar ao mundo espiritual. E felizmente hoje, né, a gente vê que assim como Kardec vai pegando essas coletâneas desses pequenos depoimentos que vão chegando para nós, esses pequenos textos, né, nos tempos atuais, nós aqui da nossa geração de espíritas, temos hoje ali um acervo enorme de depoimentos, de histórias, né? As próprias obras de André Luiz vai mostrando para nós a sua experiência pessoal, como também experiências de outros espíritos, né, que ele foi acompanhando durante os trabalhos que ele realizava, assim como também outras obras, né? Nós já tivemos, por exemplo, descrições diversas de espíritos, como, por exemplo,
Luiz Sérgio, Patrícia, Camilo Cândido Botelho. Então nós vamos guardar ali as devidas proporções para poder entender que muitas vezes ali os depoimentos trazem para nós algumas dúvidas. E aí requer então de nós estudos para poder saber exatamente ali se aquilo que o Espírito trouxe é realmente uma realidade ou suas impressões apenas, né, que acabam trazendo para nós ali uma certa dificuldade de interpretar aquilo que o Espírito realmente deseja dizer, né? Então, tem livros ali que trazem impressões que não necessariamente são equívocos que o Espírito comete na descrição do mundo espiritual, mas para ele é a realidade que ele vivenciou. Então hoje nós temos a oportunidade de ter esses diversos depoimentos, montando então ali fazendo esse mapeamento, digamos assim, do mundo espiritual sobre as experiências de cada espírito, mas ali sempre, né, trazendo como base aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós, porque muito mais do que o espírito está vendo de realidade do mundo espiritual, aquilo que a doutrina nos proporciona é as condições que o espírito tem de ter determinadas percepções. Então a gente vai estudar muito mais as condições conscienciais do espírito do que aquilo que ele vivencia pessoalmente, porque isso diz respeito a ele. E a gente não pode pegar uma referência de um espírito e generalizar. Então a gente vai entender quais são as condições que o espírito tem, que o espírito apresenta após a desencarnação. Muito bem, o próximo texto para nós, Os Órfãos. A médium é a senhora Schmidt e quem assina, Rules Moran. Vamos lá então. Aqui só para lembrar que esse texto, Kardec ele publicou numa nota de rodapé, ele colocou que essa mensagem foi inserida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Então ele, lembrando sempre, né, que muitos desses textos, principalmente ali nas instruções dos Espíritos, no caso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec foi pegando no decorrer dos trabalhos que aconteciam, né, no cotidiano da sociedade. Então não eram mensagens que vieram especificamente para compor o Livro dos Espíritos. Kardec foi montando, né, com as teorias, com as reflexões, com as orientações dos Espíritos e depois complementado com essas mensagens que vinham surgindo. Então ele ia selecionando, categorizando cada uma delas, né, catalogando cada uma delas. Bom dia, Osmar. Muito bem, Os Órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criatura abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra vida, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a fome não os estivesse esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de piedade e de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Então, Rules de Moran, trazendo então essa instrução valiosa para todos nós. Bom dia, abraço. Bom, aqui então, primeiro que é colocado aqui nesse texto,
fala sobre a compreensão, né, que até Emmanuel traz para nós, fora da caridade não há salvação. E essa instrução é bastante valiosa, né, porque mostra para nós ali a possibilidade, a matemática exata que diz, né, que a caridade nos transforma e com essa transformação nós temos a evolução. Então não é simplesmente uma concessão, é uma consequência natural. E aqui depois ele coloca também a relação que muitas vezes, né, que os espíritos que se aproximam de nós de alguma forma, nesse caso na condição de orfandade, podem ser espíritos que de alguma forma poderiam estar vinculados a nós, que no passado foram espíritos que nos foram caros, mas que hoje vivenciam a experiência da orfandade por uma necessidade evolutiva, né? Porque aqui logo no começo ele coloca para nós: se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Então aqui eu acho que não tem, não há possibilidade da gente conseguir compreender apenas com um relato a profundidade dessa dor, né, dessa dificuldade que o espírito vive, né, na condição de abandono. Somente quem vivencia isso na pele sabe como é. Então nós não conseguimos simplesmente transferir a nossa imaginação para tentar saber o que passa aquele outro naquela condição. E a gente observa, né, para quem já visitou orfanato, para quem já trabalhou em orfanato, né, como voluntário, por exemplo, ou já assistiu ali algumas experiências de crianças e jovens que vivem nesse abandono, aí nós vemos assim principalmente aqueles jovens que são mais velhos, né? Eles acabam ficando desde o início da sua jornada aqui no mundo físico na condição de órfãos, e aí então eles vão amadurecendo. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais difícil para eles serem adotados, serem acolhidos por uma família. Então vemos ali muitas vezes um jovem de 16, 17 anos de idade que já não tem mais qualquer expectativa de fazer parte de uma família, de entender exatamente, né, o que é a convivência de uma família, o que é o passeio em família, a comemoração, a celebração desses dias de festas que todo mundo tem em família, dependendo ali de pessoas que se dividem para poder proporcionar para eles de alguma forma, né, alguma alegria, algum momento especial, alguma coisa assim. Então realmente, somente estando na pele para saber como é isso. E claro que a gente vai compreender que é uma experiência que o espírito está vivenciando como parte de sua evolução. Mas nem por isso, conforme aquilo que nós conversamos no nosso encontro anterior. Ontem, né, falando sobre o livro Na Era do Espírito, e que nós vamos falar na próxima semana, que é aquele texto do Jesus Gonçalves, né, que falava sobre a sua condição, né, de ranceniano na sua última encarnação, e aquela citação daquele grupo de estudos que o Chico comenta, estudando exatamente se nós devemos praticar a caridade para aquele que tem necessidade, lembrando que é uma prova que ele está vivenciando. Então são ali uma série de reflexões que a gente vai desenvolvendo em torno desses temas, daquele que o espírito reencarna nessa condição de dificuldade, daquilo que nós podemos fazer para ajudar a aliviar essa condição. Enfim, temos ali diversas situações a refletirmos, né? Depois aqui então, um outro ponto que ele coloca para nós, fala sobre a forma de fazer essa caridade, né? Porque nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo a caridade moral e a caridade material. E mais do que isso, fala também sobre o próprio óbolo da viúva, daquela passagem do Evangelho, né, que traz para nós o óbolo, né, como sendo aquela doação, né, aquele gesto de caridade, mas que fala sobre, vale muito mais aquele gesto que é feito com sinceridade e com sacrifício, do que aquele gesto que ele é feito quando se tem sobra, e muitas vezes de uma forma indiferente, e muitas vezes de uma forma muito cruel. Porque aquele gesto de caridade em que você oferece para aquele outro, mas com a cabeça erguida, mostrando o teu orgulho, né, mostrando toda a sua superioridade, ele é muito mais doloroso do que a própria necessidade que o indivíduo tem. Por isso ele coloca para nós aqui, né,
Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Então, até mesmo, né, isso aqui é interessante que a doutrina explica para nós, até mesmo você fazer parte de um trabalho caritativo ou você ser alguém que pratica caridade, até nisso a gente tem que aprender a fazer. Porque não é simplesmente a doação que você dá com humilhação, né, com indiferença. Na verdade, é uma doação que você tem que fazer, como é colocado para nós aqui também, dai delicadamente, junto ao benefício que fizerdes, o mais valioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai a esse ar de piedade e de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. Olha só como ele usou aqui uma expressão forte, né? Que você oferece aquele dinheiro, aquela doação, que é o que muitas vezes a gente acaba percebendo hoje, né, no nosso dia a dia, principalmente para quem vive em grandes cidades, onde a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas passando essa necessidade, e aí então você vai oferecer alguma coisa para ele, por exemplo, quando fazem pedidos em calçadas, quando batem de porta em porta, quando fazem pedido, né, nos semáforos, no trânsito de um modo geral, a forma como as pessoas oferecem essa doação. É aquela doação de pega logo e me deixa em paz. Sem saber, por exemplo, se preocupar em levar essa boa palavra, sem levar essa carícia, sem dar essa atenção. É claro que nós temos, né, como a gente já conversou, quando se fala, né, o nosso tema não é esse exatamente, mas vale o parêntese para a gente poder tratar disso. Quando nós vemos, por exemplo, né, que nos tempos de hoje nós temos uma preocupação muito grande com esse gesto de caridade, porque a nossa sociedade hoje ela é muito perigosa. E as pessoas, né, de acordo com o modo como são tratadas, elas acabam se tornando muito endurecidas. Então, no momento em que você procura oferecer ali uma ajuda num determinado momento, você fica se perguntando se você não corre algum tipo de risco, se isso não vai tirar a sua tranquilidade, se aquilo não vai se tornar uma ameaça para você. Então a gente vive naquela situação de dúvida se você dá essa abertura para fazer esse gesto ou é melhor você se proteger, e uma proteção que é bastante justificada. Mas de qualquer forma, né, o que trazem para nós aqui os espíritos é, sempre que possível, faça o seu melhor. Dentro exatamente daquela passagem do Evangelho, né, que nós temos que ser mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Então temos que ser bastante perspicazes na situação que nós estamos vivendo, né, para poder saber exatamente qual é o limite que nós podemos avançar, que nós podemos seguir para poder ajudar aquele que precisa. Mas de qualquer forma, aqui quando fala dos órfãos, tanto os órfãos que são adotados, como aqueles órfãos que são auxiliados. Quando se vai, por exemplo, levar nessa época de fim de ano, onde nós temos o Natal acontecendo, né, quantas e quantas são as mobilizações que procuram, né, fazer coletas de presentes, coletas de roupas, de outros tipos de produtos, para levar para órfãos, e não apenas órfãos, mas asilos também. E aí então tem aquela grande quantidade de arrecadação, aqueles brinquedos, aqueles produtos, aqueles materiais todos, e muito mais do que isso. Fez a primeira parte, que foi exatamente essa coleta. A segunda parte agora, que é a mais delicada, é a entrega. De que modo que esses produtos serão entregues? Como as pessoas se sentirão ao receber esse produto? Será uma oferenda que será ofensiva, ou é uma oferenda que será bem acolhida, vinda ali com uma boa palavra, com uma carícia e com esse sorriso amistoso? Então tudo isso deve ser pesado, tudo isso deve ser analisado com muito cuidado. Angelina colocou, né, no Evangelho aquela senhora que ensinou a fazer a caridade, ajudando a mãe a fazer um enxoval para bebê, né? Pois tem até essa dúvida se essa personagem desse texto do Evangelho, né, fazer a mão esquerda com a direita, ou fazer, não deixar a direita saber o que fez a esquerda. Essa passagem que fala de uma mão conversando com a outra, né? Tem aquela dúvida se não é a Condessa Paula, que é aquela senhora, né, que apareceu no
no nosso livro O Céu e o Inferno, lá na seção dos Espíritos Felizes das Entrevistas. Porque ela, né, o que ela colocava é exatamente isso. A beleza que ela tinha, a posição que ela tinha na sociedade, a riqueza que ela acumulava, mas muito, apesar de tudo isso, que era o gesto de bondade, de humildade que ela demonstrava. E no Evangelho a gente teve esse relato dessa senhora que procurava sempre, né, fazer esse gesto de caridade com todo amor, mas também com toda discrição, para que a caridade não se tornasse para ela, ou pelo menos na vista daqueles que estavam próximos, um trabalho de autopromoção, para mostrar, né, olha como eu sou caritativo, olha como eu sou caridoso. Né? Então aqui, essa orientação de Jules Morin, que fala para nós sobre o trato com os órfãos, né? Seja também, né, mais uma vez, um envolvimento mais íntimo, mais estreito com esse órfão, acolhendo dentro dos nossos lares, ou apenas ali fazendo o trabalho, né? Apenas não, né? Mas fazendo o trabalho também de assistência individualmente para esses jovens ou para as instituições. Kardec complementa esse texto trazendo aqui uma observação. O espírito que assina a mensagem é completamente desconhecido. Podemos ver pela comunicação acima, e por muitas outras do mesmo gênero, que nem sempre é necessário um nome ilustre para obter belas coisas. É uma puerilidade prender-se ao nome. É preciso aceitar o bem, venha de onde vier. Aliás, o número de nomes ilustres é muito limitado. O dos espíritos é infinito. Por que, então, não os haveria também capazes entre os que não são conhecidos? Fazemos essa reflexão porque há pessoas que julgam nada poder obter de sublime, a não ser chamando celebridades. A experiência prova o contrário todos os dias, mostrando-nos que podemos aprender alguma coisa com todos os espíritos, desde que saibamos aproveitar as ocasiões. Nós chegamos até a conversar sobre isso na semana passada, na semana retrasada, não me recordo, quando então Kardec falava sobre o gastrônomo. Na verdade foi na semana passada, na sexta-feira até, coincidentemente, que nós falávamos sobre o espírito gastrônomo, que Kardec logo na introdução ele chamava, dizendo que poderia se aprender muitas coisas com espíritos comuns, não apenas com espíritos com celebridades ou espíritos que trazem um grande conteúdo filosófico, mas espíritos dos mais simples que trazem as suas experiências pessoais, que quando bem aproveitadas, se tornam também grandes lições. E Kardec reforça novamente agora essa ideia, falando sobre celebridades e espíritos desconhecidos. E ele coloca que o número de celebridades é um número muito pequeno, se comparado com o número de espíritos que existem no mundo espiritual, muitos deles que sequer são conhecidos pelos encarnados. Tiveram vidas muito discretas, tiveram vidas muito simples, e nem por isso deixam de ser espíritos muito sábios, com experiências e com aprendizados também para nós, bastante proveitosos. E aqui nesse caso, Jules Morin, que é esse espírito então completamente desconhecido, mas que trouxe exatamente esse estudo tão importante, tão valioso, que fala sobre a caridade junto aos órfãos. E aí então, como nós vimos, para percebermos aqui que como Kardec procura sempre orientar, falando sobre a construção, sobre a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, e dá para a gente ter uma ideia a partir desse texto que ele apresenta para nós. E da mesma forma também, a partir dos ensinamentos que vão sendo trazidos pelos Espíritos, nós vemos que a Constituição do... Só um instantinho, pessoal. A Constituição das bases da doutrina, no caso aqui, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, são constituídas, na verdade, são restritas, são feitas, nesse caso, por espíritos comuns. E não com aquelas celebridades que geralmente a gente imagina, que são espíritos filósofos, espíritos teólogos, espíritos ali que tiveram grandes posições na nossa sociedade. Ao contrário disso, nós veremos espíritos ali que são desconhecidos,
como é o caso, por exemplo, desse Jules Morin, que é desconhecido. Nós tivemos Emmanuel participando também da elaboração de textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tivemos Joana de Ângeles vindo como um espírito amigo, sem sequer se identificar naquele momento. Então, quando falamos assim, o Evangelho segundo o Espiritismo e as bases da doutrina espírita, são espíritos das mais variadas condições, das mais diversas categorias. E dá para a gente ter essa ideia, né? No próprio conteúdo que é apresentado para nós no livro O Céu e o Inferno, onde nós temos ali as diversas categorias, desde os espíritos mais elevados até os espíritos nas condições mais difíceis, como foi o caso, por exemplo, dos suicidas. E que, na verdade, não é o depoimento do espírito apenas que traz, é o proveito que nós tiramos desse conteúdo. Porque o espírito pode trazer um depoimento, você pode ler esse depoimento com indiferença, descartar sem nada aprender. Agora, você pode pegar um pequeno texto, uma pequena passagem, e fazer uma reflexão em torno dela e tirar ali conclusões bastante proveitosas para o aprendizado. E é por isso que tem aquela passagem do Evangelho que diz que nós temos que ter ali, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exatamente por isso, porque do contrário, se nós não estivermos preparados para tirar o bom proveito desses ensinamentos, não importa o que os espíritos vão dizer. Tudo isso vai ficar simplesmente ali como um conteúdo sem grande proveito, vai ser aquela ferramenta que vai ficar encostada e, consequentemente, vai ficar ali enferrujada. Né? Chico e Divaldo são exemplos de espíritos de vivência simples, né? E vão poder ali depois, né, trazer ali os seus depoimentos, né, as suas experiências que, quando bem observadas, trazem para nós, sem dúvida nenhuma, ali um grande aprendizado. Então, Jules Morin, nós tivemos aqui então, não apenas aprendendo com o seu texto, mas Kardec também mostrando para nós o método de estudo que é tão importante para todos nós. Próximo texto, vamos em frente. Aqui bem bacana, um irmão morto a sua irmã viva. Médium Senhora Schmidt. Vamos lá. Então, uma comunicação entre família, né? Minha irmã, tu pouco me evocas. Aqui também já começa de uma forma bem interessante, né? Porque Kardec, ele traz para nós, tanto nesse texto que ele publica aqui para nós, do espírito dizendo que é pouco evocado pela irmã. Ou seja, a irmã não o chama para conversar. Algo muito diferente, né, do que nós vemos, por exemplo, nas instruções que nós recebemos na atualidade, em que o telefone somente toca de lá para cá. E aqui ele fala exatamente da evocação. E da mesma forma também aqui, Kardec, no texto anterior aqui com Jules Morin, ele chama para nós aqui dizendo que, ele diz assim, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó. Para lá. Tá aqui, ó. Por que então não os haveria também capazes entre os que não são conhecidos? Fazemos esta reflexão porque há pessoas que julgam nada poder obter de sublime a não ser chamando celebridades. Então ele também fala da evocação aqui nesse caso, e aqui então muitos médiuns, muitos grupos de estudos mediúnicos, né, falam bastante sobre isso, que somente poderia chamar aqueles espíritos que são conhecidos naquele grupo. Ou seja, se nós temos ali uma pequena comunidade que sempre acaba sendo chamada para prestar ali os esclarecimentos, imaginemos como se perde quando não se aproveita ali os espíritos como um todo, mesmo aqueles que são desconhecidos, para trazerem suas experiências. Então aqui embaixo é a mesma coisa quando ele fala sobre a evocação. Então ele já mostra que a mediunidade, de uma forma ativa, no sentido de convidar os espíritos para poder participar, e não de uma forma passiva, para esperar que os espíritos simplesmente se manifestem. Mas vamos lá. Minha irmã, tu pouco me evocas. Isto não me impede de vir ver-te todos os dias. Conheço teus dissabores.
Tua vida é bem penosa, bem o sei, mas importa sofrer a sorte, nem sempre alegre. Todavia há por vezes um alívio nas penas. Aquele, por exemplo, que faz o bem à custa da própria felicidade, pode por si mesmo e pelos outros afastar o rigor de muitas provas. Neste mundo, é raro ver-se fazer o bem com essa abnegação. Certamente é difícil, mas não impossível. E os que têm essa sublime virtude são, em verdade, os eleitos do Senhor. Se nos dessemos bem conta dessa pobre peregrinação na terra, haveríamos de o compreender. Mas assim não é. Os homens se agarram aos bens como se devessem ficar sempre em seu exílio. Entretanto, o mais vulgar bom senso, a mais simples lógica demonstram diariamente que aqui não passamos de aves de arribação e os que têm menos penas nas asas são os que chegam mais depressa. Minha boa irmã, para que serve ao rico todo esse luxo, todo esse supérfluo? Amanhã estará despojado de todos esses vãos ouropéis, a fim de descer ao túmulo, para onde nada levará. É verdade que fez uma bela viagem, mas nada faltou. Não sabia mais o que desejar e esgotou as delícias da vida. Também é certo que, em seu delírio, algumas vezes lançou, sorrindo, a esmola nas mãos de seu irmão. Mas terá por isso retirado algo da boca? Não, porquanto não se privou de um só prazer, de uma única fantasia. Aqui mais uma vez ele reforça também, a ideia do óbolo, daquele indivíduo que é o rico, que aproveita a vida de todas as formas, lançou de alguma forma uma esmola para alguém que precisa, mas ele não fez nenhum sacrifício. E aí ele faz o exemplo, a ave que tem menos pena é aquela que voa mais depressa. A ave que traz uma penugem muito grande, traz ali aquele excesso de penas, acaba sendo aquele pássaro mais lento. Então, aquele que se floreia demais no mundo é aquele que mais pena, que mais pesa para poder avançar. Então ele teve alguma coisa, mas terá por isso retirado algo da boca? Não, porquanto não se privou de um só prazer, de uma única fantasia. Contudo, esse irmão é um filho de Deus, nosso Pai comum, a quem tudo pertence. Compreendes, minha irmã, que um bom pai não deserda um de seus filhos para tornar mais rico o outro? Daí porque recompensará o que foi privado de sua parte nessa vida. Assim, pois, aqui também, antes de lembrar, ele fala também sobre aquilo que nós comentamos, sobre Condessa Paula, que ela falava, que a prova mais difícil é a prova da riqueza, porque ela vai trazer para nós ali a experiência da humildade, da abnegação, do desapego, da caridade. Então, para aquele que escolhe a última prova, ela recomenda: escolha como sendo a sua última prova de testes aqui nesse mundo. Porque aí você já terá desenvolvido todas as outras virtudes para lidar com essa prova. Agora, aqui no caso, quando ele coloca, daí porque recompensará o que foi privado de sua parte nessa vida. Ou seja, aquele então que é privado dessa riqueza, mas que vive bem essa sua condição, muitas vezes de dificuldade, de experiências de luta do dia a dia e tudo mais, isso certamente vai favorecer para que ele se desenvolva melhor. Porque aquele que é testado com a prova da riqueza e não tem valores suficientes para lidar com essa facilidade, certamente ali ele tem uma tendência, uma possibilidade maior de cair ali diante de todas as tentações que o mundo vai oferecendo, já que essas tentações podem ser realizadas com facilidade, porque ele tem recursos para isso. Todos os prazeres podem ser comprados. E como nós temos ali uma dificuldade muito grande de lidarmos com esses prazeres, com essas tentações do mundo, aquele que tem riqueza é aquele que mais tem facilidade de cair. Por isso a recomendação é: escolha essa prova da riqueza como sendo a última.
Porque aí você tendo todos os valores desenvolvidos, você vai saber lidar com essa riqueza com prudência, com cuidado. Assim, pois, os que se julgam deserdados, abandonados e esquecidos, alcançarão em breve a margem bendita, onde reinam a justiça e a felicidade. Mas infelizes do que fizeram mau uso dos bens que nosso Pai lhes confiou. Infeliz também o homem favorecido com o dom tão precioso da inteligência, se dela abusou. Acredita-me, Maria, quando se crê em Deus, nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar as suas leis. Teu irmão Willem. Então aqui também fala sobre o dom da inteligência, né? Aí vocês se lembram, né? A beleza, a fama, o poder, a riqueza e a inteligência. São os cinco pilares, né? Ou os 5 abismos, né, que nós podemos cair com facilidade. Então aqui fala também da inteligência, que também seria um outro tema a se desenvolver. Porque uma inteligência privilegiada no indivíduo que é orgulhoso, que é egoísta, se torna, sem dúvida nenhuma, ali um perigo muito grande. Se torna uma arma contra ele mesmo, apesar dele utilizar contra aqueles que ainda não desenvolveram essa mesma capacidade. André colocou, né? Eu acho essa ideia muito complexa, porque dá a entender que as pessoas que são ricas ou têm possibilidades ao dar qualquer coisa ao outro, não está se privando e por isso não será reconhecido como caridade. Como fica isso? Só vale se você se privar para dar? Quando Jesus coloca naquela passagem do Evangelho, Andréia, que você tem que se desfazer dos seus bens e me seguir, né, ao pé da letra dá essa impressão de que somente aqueles que abrem mão da sua riqueza podem entrar no reino dos céus, digamos assim. Né? Mas na verdade, quando a gente faz ali um melhor entendimento, traz para nós exatamente isso. Não é você se desfazer da sua riqueza, é você não se apegar a ela. E esse desapego que ele diz para nós significa que você deve utilizar essa riqueza para boas construções, para que você possa utilizar isso em seu benefício, naturalmente, para te dar segurança, estabilidade e o conforto que você deseja, mas que você não se apegue ao supérfluo e que você olhe para todas as situações e possibilidades onde você possa auxiliar quem precisa. Porque a gente lembra que aquele indivíduo que nasce numa família abastada não é apenas para ele desfrutar daquele dinheiro, mas é para que ele utilize aquele recurso para uma boa produção. Você se lembra que eu já comentei numa outra oportunidade que falava sobre um indivíduo que nasceu como empresário e o próprio Frederico Figner, o irmão Jacó, ele também falava sobre isso, que ele veio como empresário. Né? Ele veio ali de uma família húngara, se eu não me engano, acho que é húngara a família dele, e ele veio aqui para o Brasil e conseguiu construir aquela grande empresa fonográfica, e ele tinha responsabilidades, porque era exatamente aquele dinheiro que fez com que ele criasse aquela grande empresa, que dava emprego para muitas famílias. Então o indivíduo que vem abastado, ele tem responsabilidades. Ele pode fazer com que aquele dinheiro se transforme em algo útil, por exemplo, tendo ali um trabalho produtivo, sendo capaz de distribuir os recursos para pessoas que precisam. Porque realmente dá a impressão de que somente o pobre humilde, o pobre pode ser humilde, o rico nunca vai ser humilde. E aquele rico, imaginemos, por exemplo, uma pessoa que é rica, que tem ali grande fortuna. Ele tem uma empresa em que ele tem ali mais de 1000 funcionários. São 1000 famílias que têm ali recursos que vêm através do trabalho que esse empresário oferece. Agora, quando o indivíduo vem com essa riqueza e ele utiliza apenas para o seu desfrute pessoal e ele não produz nada com essa riqueza, esse sim acaba caindo depois nessa dificuldade, porque aquela riqueza toda não veio para o desfrute pessoal, mas veio para que ele pudesse administrar aquele recurso para o bem comum, para o bem coletivo. Então essa é a diferença que nós vamos encontrar naquele que traz o bom recurso, porque você tem, tanto na prova da riqueza como na prova da pobreza, aqueles que são bem-sucedidos porque vivem com humildade e com coragem as duas situações, como você tem também indivíduos que caem nas duas situações.
Aquele que é pobre não significa que o fato de ser pobre, ele vai ser humilde, vai ser um espírito bem-sucedido na sua experiência. Ele pode ser um espírito extremamente arrogante, ele pode se debandar para o crime, para justificar a sua miséria. E o rico, da mesma forma, ele pode ser aquela pessoa humilde e produtiva, como você pode encontrar aquele rico que é orgulhoso, que é arrogante, que se torna ditador. Então, na verdade, são experiências variadas, em que cada indivíduo vai ali mostrar um aspecto da sua personalidade. Então, por isso que o estudo é muito importante, porque, do contrário, aquela pessoa que chega, por exemplo, num carro muito bem, um carro caro, um carro importado, a primeira imagem que se tem é, nossa, como essa pessoa é apegada à matéria. Você não conhece a vida dela. Ela se dá o direito do conforto, do luxo que ela acha que merece, mas não significa que ela não seja uma pessoa que não ajuda outras. Então, por isso que a gente coloca que a forma como você vai administrar o seu recurso, que você vai fazer a caridade, é algo muito subjetivo, porque vai ser exatamente dentro daquela passagem que nós temos, até mesmo no Antigo Testamento, que fala que Deus nos julga pelas nossas intenções. E serão essas intenções que vão determinar exatamente a condição que o Espírito apresenta na sua existência. Marion colocou lá em cima, fico pensando nessas pessoas que já eram ricos e ficaram bilionários nessa pandemia, quanta caridade poderiam estar fazendo? Muitos estão fazendo, Marion. Basta a gente lembrar, por exemplo, principalmente ali em 2020, quando começou a pandemia, quantas e quantas empresas estavam doando assim verdadeiras fortunas de produtos para ajudar ali os hospitais, para ajudar as pessoas e tudo mais. Doando cestas básicas. Quantos aqueles que fizeram isso anonimamente que nós não reconhecemos? Algumas empresas se tornaram conhecidas, né, porque fazia parte exatamente do contrato da campanha que eles participavam, né? Então muitos poderiam fazer, outros não fizeram. Quantos aqueles que viviam de uma forma, muitas vezes com dificuldades, e mesmo assim não colaboraram com nada, não fizeram nada por ninguém, porque aquele que não tem uma matéria, um produto para oferecer, ele pode oferecer a mão, ele pode oferecer o auxílio. Eu me lembro que muitas histórias vinham principalmente da Europa, que nesse período de pandemia, né, que aquele medo todo, aquele terror todo do começo, que ninguém entendia exatamente o que era essa doença que chegou, muitas pessoas batiam de porta em porta perguntando se alguém precisava de alguma coisa no mercado, se alguém precisava de algum remédio, e essas pessoas iam buscar para que essas pessoas mais velhas, que estavam ali, né, correndo risco maior, não precisassem se deslocar. E faziam isso gratuitamente. Olha, se precisar de alguma coisa, liga para mim que eu vou buscar. E isso independia de qualquer riqueza, de qualquer recurso. Era apenas você se deslocar, ir até o mercado e voltar. Muitas pessoas fizeram isso, mas outras pessoas nem se deram ao trabalho de fazer. Então, seja com recurso, seja apenas com a boa vontade, todo mundo pode fazer, dentro das suas condições. André lembrou, né? Quem sabe se não estão ajudando de alguma forma e não sabemos, não é exatamente isso, né? Angelina colocou, não encontramos pessoas que têm riquezas, mas elas são simples, humildes e de bom coração. Nós encontramos, né? Pois é. Então tudo depende do quê? Do indivíduo, da sua condição, né? Alguns que, acho que alguns sim, mas penso que nem todos, pois vemos tantos disparates, né? Pois é, essas desigualdades ainda vão acontecer. Então aqueles que têm recursos e conseguem fazer com que esses recursos deem frutos, porque muitas vezes a ideia que a gente tem é, aquele que é rico, ele tem que doar o dinheiro dele para as pessoas. Mas aquele que tem recursos e é uma pessoa que tem capacidade, tem sabedoria, ele transforma aquele recurso dentro daquele ditado. Muito mais vale você ensinar a pescar do que você dar o peixe. Então muitos desses que têm recursos criam situações que vão ajudar essas pessoas a se tornarem produtivas, porque vale muito mais você dizer para a pessoa, olha, trabalha que eu te pago para você ter esse salário, do que você fica sem fazer nada e que eu vou te dar um dinheiro. Então tudo depende da forma como o indivíduo vai fazer com que esse dinheiro produza, né? E mais uma vez aquela passagem do Evangelho dos talentos. Tem aquele que recebe 1 talento, aquele que recebe 2 talentos, aquele que recebe 5 talentos. Aquele que faz com que esses talentos
deem frutos, são aqueles que mais fizeram bom uso do recurso que recebeu como parte da sua experiência evolutiva. Osmar colocou, né, tem pessoas que não têm quase nada de material e ainda assim faz filantropia, porque é uma questão de se doar. Há aqueles que só doam aquilo que têm, e há aqueles que não têm e doam a si mesmo para determinado tipo de auxílio. Então tudo é muito relativo, cada um de nós ali tem a sua própria possibilidade. Avançando um pouco mais, bem interessante nessas instruções. Então aqui nesse caso, né, um irmão, como foi colocado aqui para nós no título, só um instantinho, um irmão morto, a sua irmã viva. Então na verdade aqui ele traz muito mais uma instrução do que, né, uma ideia pessoal, né, do irmão falar com a irmã. Na verdade ele vai trazer para a irmã uma instrução, mas logo no começo ele dá uma beliscadinha, né? Você pouco me evoca, mas eu estou aqui todos os dias te vendo e conheço os dissabores da vida. Mas ele fala principalmente sobre a caridade. Fazer o bem, né, com abnegação, sem apego, né? Então essas virtudes precisam ser ali o estímulo, né? Precisa ser ali a mola propulsora para esses movimentos. Próximo tema, vamos lá? O cristianismo, através do Senhor Didier, o espírito Lamennais, que também foi o espírito ali que participou com mensagens lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, o cristianismo, só para a gente poder lembrar, o cristianismo, né, esse sufixo ismo, ele fala sobre uma determinada ideia, né? Então essa ideia, esse conjunto filosófico formado por ensinamentos do Cristo, né? Por isso que também confundem kardecismo, né, quando se fala sobre espiritismo. Então o espiritismo é aquela filosofia formada pelos ensinamentos dos espíritos. Kardecismo, ensinamentos formados por Kardec. Por isso que é um termo equivocado que é utilizado hoje. O cristianismo, os ensinamentos vindos através do Cristo. Porque poderia ser jesunismo, né? Mas o cristianismo ficou mais bonito. O budismo, o judaísmo e assim vai, né? Nesse caso aqui, então, Lamennais fala sobre o cristianismo. Vamos entender aqui o que ele traz para nós de ensinamento, baseado nessa filosofia trazida por Jesus. O que se deve observar no Espiritismo é a moral cristã. Desde séculos houve muitas religiões, diversos cismas, né? Os cismas são as divisões, as rupturas, né? O próprio catolicismo viveu isso lá no cisma do Oriente, né? Quando nós tivemos a Igreja do Oriente e a Igreja de Roma, né? Então muitos cismas aconteceram, numerosas pretensas verdades. E tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não o animava. Aqui a gente vai lembrar que o Espírito Santo é uma expressão usada entre os católicos, e Lamennais era um teólogo católico, né? Então muitos, lembrando principalmente também que o Espiritismo foi formado por espíritos que não eram espíritas, já que o Espiritismo ainda não estava elaborado. Então os primeiros espíritos que vieram trazer ensinamentos tinham suas próprias crenças, tinham ali as suas filosofias, mas eles trouxeram verdades do plano espiritual. E aqui Lamennais era um desses. Ele falava então que essas religiões não estavam animadas pelo Espírito Santo. Significa, né, que as verdades inspiradas, né, por Deus, pelos espíritos superiores, não animavam, né, não animavam essas filosofias que surgiram e morreram, porque elas surgiram a partir de uma ideia humana, de uma ideia terrena, e não de uma ideia espiritual. Por isso então coloca, né, tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não animava.
E aqui a gente vai lembrar que, né, que essas verdades também acabaram depois se distribuindo por outras filosofias pelo mundo afora. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Dudu colocou, né, recebi um versinho que não consegui entender. Será que tem a ver com o que você falou do dinheiro? Manda aí, Dudu, vamos ver. Se o pão te enche o bolso, tu és rico com massa, mas se a massa não se doa, do miolo tu não passa, né? Então tá aqui uma trovinha bem bacana que foi colocada exatamente sobre isso, né? Então mostra para nós ali, né, que o pão que enche o bolso nada mais é ali do que você ficar rico com a massa, mas se essa massa não se doa, aí do miolo tu não passa, ou seja, né, você fica apenas ali guardando a matéria, acumulando matéria sem que ela tenha pouca produção. É muito perspicaz, né, essa trovinha que chegou para nós. Porque realmente é assim que a gente pensa, né? E é exatamente ali o Sovina, né? Porque essa ideia do pão que foi colocado para nós fala sobre o acúmulo de riqueza. E esse acúmulo de riqueza, quando ele não se doa, quando ele não produz, ele se torna exatamente isso, né? É aquele dinheiro embolorado, é aquele pão que embolorado, né? Então é exatamente isso, né? A riqueza, ela tem uma energia muito grande. E quando essa energia fica acumulada, estagnada, ela produz o mal para aquele que acumula, mesmo que ele não perceba isso naquele momento. Por isso, então, esse dinheiro, né, esse recurso, toda essa energia, ela precisa ser mobilizada, ela precisa ser fluida. E aí foi o que eu falei para vocês, né? É muito mais fácil para aquele que acumula essa riqueza dar o dinheiro por si só, do que fazer com que esse dinheiro se transforme numa força produtiva para dar oportunidades para os outros. Isso mostra, inclusive, até mesmo uma incapacidade, uma preguiça daquele que acumula o dinheiro. Em vez de você gerar uma situação para ajudar as pessoas, você distribui sem fazer força. E aí mostra exatamente, né, fazendo uma comparação com o próprio óbolo da viúva. Porque o óbolo da viúva é você doar. Além de você doar o dinheiro com sacrifício, você doa a si mesmo. E aquele que utiliza o dinheiro para criar uma força produtiva, também doa a si mesmo. De você mobilizar, de você cuidar das pessoas, para que elas sejam beneficiadas pelo próprio trabalho. Isso exige de você uma doação. Doação do seu tempo, da sua capacidade, da sua própria capacitação também. Então é muito mais fácil você distribuir dinheiro sem fazer força. E aí mostra que muitas vezes você não soube fazer bom uso do seu recurso. A Angelina colocou, né? Obrigado pela participação conosco. Você já ouviu falar de um segmento dos evangélicos Igreja Cristã? São tantos os segmentos, Angelina, que de repente eu posso até ter passado por isso, Igreja Cristã, que são muitas denominações que nós temos hoje, né? Todas elas, né, a partir principalmente, né, dos segmentos evangélicos, que nós vamos encontrar ali, são todas elas cristãs. Exatamente por serem do Evangelho, obviamente, né? Mas ali nós temos aquelas instituições que são grandes, que conseguiram ali alcançar, né, um grande número de seguidores, como nós temos aquelas que são pequenas. Às vezes você passa numa rua e você vê uma plaquinha, igreja tal, tal, tal. Você vai ver só existe ela. Porque a pessoa que fundou tinha suas próprias ideias, fazia a sua própria interpretação sobre os ensinamentos do Evangelho. Outras se filiaram, pois são muitas, né? Elas nascem, morrem, né? E como o próprio Lamennais colocou para nós aqui, e isso se encaixa exatamente nisso que você colocou, ela trouxe para nós aqui, né? Tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu porque o Espírito Santo não o animava. Aqui ele fala então sobre a ideia do cristianismo como um todo, mas muitas dessas igrejas que são formadas e não são animadas por esse Espírito Santo, por esse sentimento de verdade que vem do plano espiritual, nós podemos interpretar assim, elas também fecharam, porque não passavam de aventuras. Não passaram ali de manifestações do próprio ego dos fundadores. Né? Então, elas podem ter uma duração longa, mas certamente elas não se perpetuarão porque não estão munidas, sustentadas por essa verdade.
E continua para nós aqui, vamos lá com Lamennais. O Cristo resume o que a moral mais pura e mais divina ensina ao homem no tocante aos seus deveres, nesta vida e na outra. E aqui mais uma vez, observem, o Cristo resume o que a moral mais pura e mais divina ensina ao homem. Então nós estamos falando aqui desse cristianismo que fala sobre moralidade, e não sobre teologia, sobre filosofia, sobre práticas, sobre rituais, não fala nada disso. Ele coloca aqui para nós o cristianismo no sentido moral dos ensinamentos do Cristo. Eis aí. E continua. A antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante dessa moral tão rica e tão fértil. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo, e a taça de Sócrates é muito pequena perante o imenso cálice do Filho do Homem. És tu, Sesostris, déspota do poderoso Egito, que te podes medir, do alto de tuas pirâmides colossais, com Cristo numa manjedoura? És tu, Solon, és tu, Licurgo, cuja bárbara lei condenava as crianças mal formadas, que vos podeis comparar àquele que disse, face a face com orgulho, deixai vir a mim as criancinhas? Sois vós, pontífices sagrados no piedoso Numa, cuja moral exigia a morte viva das vestais culpadas, que vos podeis comparar àquele que disse à mulher adúltera, levanta-te, mulher, e não peques mais? Não, não mais com esses míseros tenebrosos que praticais, ó sacerdotes antigos. Não mais com esses mistérios cristãos, que são a base dessa religião sublime que se chama cristianismo. Diante dele todos vos inclinais, legisladores e sacerdotes humanos. Inclinai-vos, porquanto foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado que se chama Cristo. Né? Então aqui a gente lembra que ele fala do cristianismo. Ele não fala de igrejas. No início ele se baseou, mais uma vez aqui falando do Espírito Santo, como sendo ali parte da sua própria filosofia, dos seus próprios dogmas. Mas a gente consegue entender exatamente o sentido dessas palavras. Quando ele fala do cristianismo, na sua base moral. Nós vemos aqui que ele não fala de sacramentos, ele não fala de rituais. Ele fala de base moral. E aí depois ele faz uma comparação sobre aqueles, né, que eram considerados grandes homens na história da humanidade, colocando para nós aqui, por exemplo, né, como Sócrates, Platão, Licurgo, que eu não conheço, mas fala aqui para nós sobre a prática que ele tinha de toda criança mal formada deveria ser eliminada. E que coloca para nós aqui a comparação de Jesus, né? Enquanto que Licurgo matava as crianças mal formadas, Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas. Fala sobre esses pontífices sagrados que exigia a morte viva das mulheres que eram culpadas, enquanto que Jesus dizia para a adúltera, levanta-te e não peques mais. Então ele fala aqui sobre o cristianismo nessas bases morais, mostrando, né, que todas as filosofias precisam ter essa base. Quantas vezes nós encontramos hoje, né, guerras religiosas acontecendo pelo mundo, não mais como as cruzadas do passado, né, daquelas 8 cruzadas que aconteceram, né, lá do começo no século X, século XI, né, guerras terríveis, sanguinárias, em que religiões tentavam brigar por espaço. Hoje nós temos também, mas é uma guerra mais fria, não é aquela guerra quente, né, onde os homens realmente iam a campo para poder combater, mas hoje nós temos aquela ideia, né, de que quem será o salvador e quem será o salvo. Se você seguir essa filosofia, você será salvo. Se você não seguir, você será condenado. Quem está dizendo isso? São os homens. Cada um ali mostrando, né, que se considera o eleito, porque ele mesmo se colocou como eleito. Mas aqui o que é colocado para nós por Lamennais é exatamente isso. A verdadeira filosofia
é aquela filosofia que transforma realmente o homem no bem, como lembra Dalai Lama naquela passagem com Leonardo Boff. Lembram, né, que naquele texto, né, que Leonardo Boff, teólogo católico, perguntou qual é a melhor religião, com toda a malícia, imaginando que o Dalai Lama fosse responder que a melhor religião era o budismo. E aí o Dalai Lama olhou para ele, percebendo ali a esperteza dele da pergunta, ele coloca que a melhor religião é aquela que te transforma num homem de bem, num homem mais caridoso, num homem mais generoso, mais paciente, que é exatamente as bases morais do Evangelho. Se nós pegarmos ali tudo aquilo que foi ensinado por Jesus no Novo Testamento, nós veremos ali uma base moral pura. Ele não diz, por exemplo, que você é obrigado a frequentar uma religião, que você é obrigado a frequentar uma igreja. Mas ele fala daquilo que você faz da religião, de que forma que aquela religião te transforma. Então é aqui que é colocado para nós então essa passagem sobre o cristianismo. E a gente vai lembrar daquela questão, acho que é 623, 625 do Livro dos Espíritos, que coloca Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade. E é claro que a gente vai entender, né, por essa passagem, que Jesus, sendo ali aquele Espírito que, conforme o Espírito Ismael, traz para nós, dizendo que Jesus era o governador do nosso planeta, até nisso isso vai gerar atrito entre os homens. Como é que você vai dizer para o muçulmano que deseja se aproximar do Espiritismo que Maomé é inferior a Jesus? Aí nós vamos entrar naquela guerra de vaidades, né? Que você vai dizer para um judeu, por exemplo, que ele para esse espírita ele tem que abrir mão dos patriarcas para adotar aquilo que Jesus trouxe, que não é reconhecido, a não ser como um profeta, como um grande filósofo. Mas então nós vemos aqui o cristianismo como sendo a coletânea dos ensinamentos morais de Jesus. E antes de que nós vejamos ali o conflito entre as religiões, peguemos as bases morais de todas elas. Se todas elas estiverem em afinidade com esses ensinamentos superiores que falam sobre bases morais, todas elas então estão ali no mesmo caminho. Todas elas trazem as mesmas verdades. Dudu trouxe para nós aqui também, né? Vejo como grande ideal cristã muitas das igrejas evangélicas sérias e idôneas que fazem de seus eleitos grandes pessoas. Porém, a absoluta vontade de romper, que muitos ainda conseguem ter e fazer, com todos esses conceitos nos ideais cristãos, sejam roubados de forma moral, pensando na sua própria riqueza e empobrecendo muito daqueles que precisavam de Deus e acabam nas mãos de irmãos dos absurdos seres que pagarão com sua própria moeda, recolhida por tantos que precisavam do seu ceitil. Obrigado pela participação. Então aqui também mostra para nós, né, que toda instituição que se baseia, né, que é uma instituição considerada secular, né, aquela que é secular é aquela que pensa apenas na vida material. Toda instituição que se volta para a riqueza do mundo material e deixa de cumprir o seu papel como escola do espírito, né, nós conversamos sobre isso essa semana. Então o que é a escola do espírito? É aquela instituição, é aquela filosofia que trabalha pela transformação do homem. Toda filosofia que deixa de cumprir esse papel e se apega às riquezas do mundo, e quando eu falo em riqueza, não apenas a riqueza material, mas muitas vezes ali o poder, a influência, a importância perante a sociedade. Nós vemos hoje instituições que se envolvem no meio político, não para poder transformar a sociedade, mas para mostrar o quão poderosas são. Elas deixam de cumprir o seu papel. E aquela ideia que Lamennais traz para nós, que não são ali, deixa eu pegar aqui a expressão que ele utilizou, não são animadas por esse Espírito Santo, ou seja, não são animadas por essas verdades divinas, elas tendem a cair. Porque elas se mantêm ainda porque os seus líderes continuam sendo influentes na sociedade.
E nós colocamos isso. A Igreja Católica passou por grandes problemas. Muitas dessas denominações evangélicas passaram por isso. Muitos centros espíritas deixaram de funcionar exatamente porque começaram a não ter riqueza, mas a vaidade era o principal combustível que sustentava essas instituições. E tantas outras pelo mundo afora. Ela se apresenta como escola do espírito e se comporta como uma instituição terrena, com a preocupação de ganhar nome, de ganhar espaço, de conquistar adeptos, que na verdade não são adeptos, nada mais são do que clientes. Elas perdem o seu sentido. E como foi colocado para nós aqui nesse texto que chegou, poucos serão os escolhidos, exatamente. E aqui nesse texto foi colocado para nós, né, que deixa eu pegar aqui. Pensam na sua própria riqueza e empobrecem muitos daqueles que precisavam de Deus. Olha só, pensam a riqueza, acumulando riquezas e poderes no mundo, e se esquecem daqueles que procuram Deus através delas, deixando de cumprir o seu papel. E então acabam nas mãos de irmãos dos absurdos seres que pagarão com sua própria moeda recolhida por tantos que precisavam do seu ceitil. Então exatamente ali, cada moeda que foi recolhida por esse egoísmo, por esse apego, vai ser exatamente ali o peso que cada um pagará. Aquela ideia que nós temos hoje, né? Você pagará o seu peso em ouro. E aqui nós veremos ali o peso acumulado também. Então por isso que é muito importante quando ele fala do cristianismo, mas ele coloca o cristianismo como filosofia moral, não como religião, como nós pensamos hoje, né? Porque é a interpretação que nós fazemos. Até mesmo o espiritismo também é visto como religião. E ele deixa de cumprir o seu papel filosófico. E ele é colocado porque na nossa sociedade nós não conseguimos ainda compreender o sentido de uma filosofia espiritualista. Nós só conseguimos entender o que é uma religião. E religião, portanto, é uma instituição. E aí quando nós temos ali o censo que é feito, quando nós fazemos uma análise sobre tudo aquilo, vai com Deus, Marion. Bom fim de semana para você até segunda. Quando nós fazemos ali, né, uma estatística de quais são as religiões do mundo, as religiões, nós vamos encontrar exatamente isso, né? Quantas são as instituições, quantas são as denominações. E quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que nós pensamos é quem são os seus líderes, quais são ali os seus templos, né, as suas igrejas, os seus espaços físicos, quais são os seus símbolos, quais são os seus rituais. Ninguém pensa no papel de educador moral do espírito. Daqueles que vão, como foi colocado pelo nosso irmão aqui, que vão, através delas, buscar Deus. Ou seja, né, ela acaba aqui, né, lembrando que nós somos a igreja, exatamente. Nós somos, o verdadeiro templo é o templo que existe dentro de nós. Então é ali que a gente vai conseguir realmente ter essa conexão. E o que nós percebemos hoje, né, como ainda nós temos muita dificuldade, né, por isso que é sempre importante lembrar, nós já comentei com vocês sobre isso, Maíse Braga, ela é uma palestrante da Comunhão Espírita de Brasília. E eu me recordo daquela passagem que ela dizia sempre que a doutrina espírita é a religião mais difícil que tem. Porque a doutrina, é uma filosofia, uma religião, dentro dessa interpretação, que coloca cada indivíduo responsável por si mesmo. Enquanto que todas as outras religiões você tem líderes que dizem para as pessoas o caminho que elas devem seguir. A doutrina espírita te coloca como conteúdo instrutivo, educativo, te coloca nas mãos o material, você deve estudar e agir de uma forma autônoma. Por isso ela é muito difícil. E muitas vezes as pessoas vão até os centros espíritas esperando que os palestrantes se transformem em sacerdotes para dizerem para ela o que elas precisam fazer. Então essa ideia da adoração, essa ideia, né, do líder religioso ainda se encontra muito presente dentro da doutrina. E na verdade cada um de nós tem ali absoluta autonomia para agir de acordo com a própria consciência.
mas como a humanidade como um todo, e nós fazemos parte disso também. Não temos ainda a maturidade, o dogma é milenário e nós trazemos ainda um atavismo muito grande. O atavismo é aquele comportamento antigo que a gente não consegue se desprender. E é então aquilo que eu vivia no passado, e nós somos espíritos milenares. Dá para imaginar quantas e quantas encarnações nós já tivemos, vivendo ainda presos dentro dessas mesmas crenças. Então no passado a gente ia para a igreja de tempo em tempo, a gente ouvia aquele sacerdote que era o representante de Deus na Terra. Na igreja, no templo, qualquer outra instituição, sinagoga, mesquita, não importa. E hoje a doutrina espírita diz assim, olha, você é dono de si mesmo. E será que nós sabemos lidar com essa liberdade, como foi colocado lá pela Delphine de Girardin, né? Será que é fácil para nós dizer assim, olha, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, e eu tenho capacidade de fazer as escolhas certas? Será que nós temos maturidade suficiente para isso? Por isso que as instituições ainda são muito importantes para nós, só que infelizmente, da mesma forma que nós não temos capacidade de agir por conta própria, os próprios homens que criam essas instituições também não são maduros suficientes para guiarem essas almas. Por isso que essas instituições que crescem, que surgem, acabam também se desvirtuando, se tornando empresas e não escolas do espírito. Preocupados muito mais com o número de seguidores, com a conta bancária, com as aparências e tudo mais. Então, quer dizer, são ainda fraquezas que a vaidade humana manifesta em cada um de nós. Então, por isso que a gente ainda está nessa fase de amadurecimento. E a doutrina espírita veio para poder transformar tudo isso. Por isso que o espiritismo é o futuro das religiões, e não a religião do futuro. Significando que todas as religiões começarão de fato a entender o seu papel na transformação do espírito e a realidade do mundo espiritual. Esse será o seu grande patrimônio, e não o patrimônio material que tem sido acumulado. Trouxe para nós aqui também, né, Angelina, obrigado pela participação. Jesus é o mestre, porque vos ensinou pelo exemplo. Não escreveu livros, nem edificou igrejas. Vos trouxe, sim, as leis morais que vos foram ensinadas com amor e caridade. Então, esse é o verdadeiro cristianismo. Obrigado pela participação. Esse é o verdadeiro cristianismo. É aquele que transforma pelo amor e pela caridade, e não pelas instituições que querem falar sobre o cristianismo. Dava gosto de ouvir o Padre Memória, o Padre Memória na igreja de Quintino, né? Legal, né, Dudu? Andréa colocou também, né? Também pudera, né? Como você disse, temos milhares de anos concretados dentro de nós, e não vai ser só nessa encarnação que queremos mudar, né? Vou melhorar um pouquinho. Estou fazendo a minha listinha para a próxima encarnação. Só o fato, Andréa, de você estar fazendo a listinha agora, já é maduro. Já é um amadurecimento. Né? Porque no passado a gente não tinha nem preocupação de fazer essa transformação. Como ela começa aos poucos, é aos poucos que, né, são esses primeiros passos que determinam. Né? Como lembra, né, a passagem de Gandhi, né? Toda a grande viagem começa com o primeiro passo. Nós estamos aqui dando os nossos primeiros passos. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Estamos juntos, né? Então, fechando por aqui, nós concluímos aqui com Lamennais, então, essa parte do cristianismo. E lembremos sempre, né, quando nós falarmos de cristianismo, lembremos de Jesus. E lembrando de Jesus, como foi trazido ali pelo nosso querido amigo, né, lembremos do exemplo. O mestre é aquele que exemplifica. Amor e caridade é a base de tudo. Fora isso, é ilusão humana. É parte da vaidade dos homens. Próximo tema para nós, o tempo perdido. Não é o tema da Legião Urbana, né, mas tempo perdido vai ser